Prezados alunos, sejam muito bem-vindos em mais essa aula de dicas rápidas para o exame da OAB. Nosso tema hoje é Código de Defesa do Consumidor. E hoje nós vamos falar, turma, do tema que mais foi cobrado na história do exame da OAB FGV, que é exatamente a responsabilidade civil por danos causados ao consumidor. Nessa aula eu vou fazer aspectos gerais e farei a primeira parte da responsabilidade civil por danos ao consumidor. E na próxima aula eu encerro o assunto, porque o assunto, por ser um tema muito cobrado, eu prefiro tratar ele bem devagar, com bastante detalhe. Vamos lá então, vamos começar. Aspectos gerais. Dentro do CDC, a responsabilidade civil é sempre objetiva, como regra. Dentro do CDC, a responsabilidade civil do fornecedor é sempre objetiva. A única exceção aonde ela será subjetiva é a exceção que está lá no artigo 14, parágrafo 4º do CDC, que no momento oportuno eu te explicarei de forma aprofundada. Então, dentro do CDC, a responsabilidade civil é como regra objetiva. A responsabilidade civil, obviamente, do fornecedor, ou seja, não precisaremos, nós consumidores, não precisaremos comprovar o que? A existência de dolo ou culpa. Basta provar que houve, né, turma, a conduta dele, uma ação ou omissão, que houve o resultado e que há entre a ação e o resultado do fornecedor nexo de causalidade. Perfeito? Dentro do processo civil, você estuda o tema litisconsórcio. E aqui no CDC, quando você processa o fornecedor, existe um litisconsórcio entre a cadeia de fornecedores? Existe, mas é um litisconsórcio passivo, porque fornecedores, polo passivo da ação, um litisconsórcio passivo, necessário ou facultativo, professor? Facultativo. O consumidor escolhe qual dos fornecedores ele deseja processar. Ele não tem a obrigatoriedade de processar toda a cadeia de fornecedores. É ele, consumidor, que escolhe qual dos fornecedores ele pretende processar. Portanto, o litisconsórcio facultativo, né? Passivo e facultativo, melhor dizendo. Agora, vamos pensar no tema responsabilidade civil. O consumidor, ele pode ser vítima de um fato do produto e ou serviço, ou um vício do produto e ou serviço, turma. Então veja, a responsabilidade civil do fornecedor pode ocorrer por fato ou por vício. E qual é a diferença do fato para o vício, professor? Então vamos lá. O vício, ele é intrínseco. Intrínseco ao quê? Ao produto e ou serviço. E o fato, ele é extrínseco. Extrínseco ao produto e ou serviço. O vício é uma inadequação, uma impropriedade no produto e no serviço. E o fato é exatamente a exteriorização do vício. O fato é exatamente o verdadeiro acidente de consumo, turma. Então lembra, o vício é intrínseco e o fato é extrínseco. Para você entender, turma, os exemplos clássicos. Então, eu compro um liquidificador. A hora que eu ligo o liquidificador, qual é a finalidade? O que eu espero dele? Que ele mexa tão rápido, que ele seja o quê? Capaz de misturar todos aqueles produtos que estão dentro o quê? Do copo do liquidificador. Só que a hora que eu ligo na tomada, eu aperto para ligar, a hélice vai girando tão devagar que ela é incapaz de misturar aqueles produtos que eu coloquei o quê? No copo do liquidificador. A pergunta que eu te faço é, isso é um vício ou um fato? É o quê? É um vício do produto. Que produto? Do liquidificador. Porque ele é incapaz o quê? De atingir a sua finalidade. Qual era? De girar rápido e misturar ali os produtos que estão dentro do seu copo. Deu para entender? Agora, se eu ligar o liquidificador e essa hélice vier o quê? A escapar e a me atingir, ou pelo menos colocar em risco a minha integridade física, escapou a hélice, o que aconteceu? Houve a exteriorização do vício. A exteriorização do vício é o que, turma? É o que nós chamamos de fato, é o verdadeiro acidente de consumo. Vamos dar um outro exemplo. Você liga a TV depois de um minuto ela desliga, você liga de novo, depois de um minuto ela desliga. O que é isso? É um defeito da televisão, é um vício. Mas se eu ligar a TV e ela explodir, ó, o vício se exteriorizou. E se ele se exteriorizou, nós temos agora o quê? O fato do produto, turma. Então na aula de hoje, eu vou estudar com vocês o fato do produto e o serviço.
Veja, tema esse regulado nos artigos 12, 13 e 14 do CDC. Fato do produto e fato do serviço. Então vamos começar com o fato do produto, artigos 12 e 13. No fato do produto, a responsabilidade civil do fornecedor é o que, professor? Objetiva, tá? Então, no fato do produto, no verdadeiro acidente do consumo, né, turma? Em relação a um produto, a responsabilidade civil do fornecedor é o que, turma? É objetiva. Objetiva e solidária entre a cadeia de fornecedores. Mas, professor, tem pegadinha? Tem. Qual é a pegadinha? O comerciante. O comerciante responde pelo fato do produto? Como regra, não, turma. O comerciante não responde pelo fato do produto. O fato do produto, como regra, só responde o fabricante, o importador, o produtor e o construtor. Marca aí. Fato do produto, quem responde? Fabricante, produtor, importador e construtor. Como regra, o comerciante não responde. O comerciante só responderá, nos termos do artigo 13 do CDC, quando se tratar de fornecedor impróprio ou se ficar comprovado que ocorreu o fato do produto por má conservação do comerciante. Então veja, turma, vamos dar um exemplo. Eu compro um tênis de determinada marca e aí, conforme eu vou fazendo as caminhadas, eu contraio o que? Uma doença, porque o tênis estava escrito que era, né, exatamente para fazer caminhadas, corridas de rua, e ele não consegue atingir a sua finalidade. Mas o problema é que em decorrência desse, né, turma, desse problema no produto, agora o que eu tive? Eu tive um acidente, porque agora eu adquiri o quê? Um problema, uma lesão no meu joelho. Veja, isso é um fato do produto. Aí eu entro contra o fabricante do tênis. O fabricante prova que ele nunca fabricou esse tênis. Que na verdade, a loja que me vendeu, ou seja, o comerciante, me vendeu uma mercadoria o quê? Falsificada. Logo, o fabricante é um fornecedor o quê? Impróprio. Então quem vai pagar a indenização? O comerciante, porque ele, comerciante, tem o dever de verificar o que, turma? A licitude ou não das mercadorias que ele vende. Ou simplesmente, vamos imaginar, uma questão de uma maionese, ou de uma carne, ou né, qualquer outro tipo de produto, né, turma, que tenha que ser conservado de forma adequada. Veja, se o fornecedor demonstrar que, na verdade, o problema no produto foi pela má conservação, quem vai pagar essa conta? O comerciante. Então, no fato do produto, como regra, o comerciante não responde, a não seja que que fique comprovado que o fornecedor é impróprio e que o fato do produto ocorreu por má conservação. Deu para entender, turma? Mas, professor, agora aqui, no fato do produto, existem excludentes de responsabilidade civil do fornecedor? Claro que sim. Caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima. Veja, a culpa concorrente não exclui a responsabilidade. Aqui para excluir é o que? É a culpa exclusiva da vítima, né, turma? E para finalizar, tratar-se de fornecedor impróprio, claro, tratar-se de fornecedor impróprio. E agora sim, para finalizar, que o dano, que o resultado, que o acidente jamais ocorreu, que o consumidor está de má fé, turma. Esse é o fato do produto. E o fato do serviço? É a mesma situação. O fato do serviço gera uma responsabilidade civil objetiva também para o prestador de serviço. O prestador de serviço que na prestação do serviço causa um acidente de consumo, ele pode ter a sua responsabilidade civil objetiva excluída? Pode, nas mesmas regras. Caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima, né, fornecedor impróprio ou má fé do consumidor, no caso do acidente nunca ter ocorrido. Mas aqui é a grande pegadinha. Lembra que eu te falei que no CDC a regra é que a responsabilidade civil seja objetiva? Sim, mas aqui está a pegadinha. No fato do serviço, se o prestador do serviço for profissional liberal, como por exemplo um dentista, um médico, veja, um profissional liberal, naquelas hipóteses que não constitui, obviamente, elemento de empresa, né, turma? Porque uma coisa é ser um médico, outra coisa é ser um hospital. Veja, a responsabilidade civil será o quê? Subjetiva. Então, nesse caso, para haver a condenação do profissional liberal pelo fato do serviço, deverá ter a comprovação da existência do dolo e da culpa. Perfeito, turma? Então vamos fazer as questões aí das provas anteriores. Ó, exame 11. Carla ajuizou ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos
em face do dentista Pedro. Beleza? Lastreada em prova pericial que constatou falha durante um tratamento de canal na prestação do serviço odontológico. O referido laudo comprovou a inadequação da terapia dentária adotada, o que resultou na necessidade de extração de 3 dentes da paciente, sendo que na execução da extração ocorreu a fratura da mandíbula de Carla, o que gerou redução óssea e sequelas permanentes, que incluíram assimetria facial. Com base no caso correto, à luz do CDC, assinale a correta. Letra A. O dentista Pedro responderá objetivamente pelos danos causados à paciente Carla, em razão do comprovado fato do serviço, no prazo prescricional de 5 anos. Certo ou errado, turma? Errado, porque se ele é profissional liberal, artigo 14, parágrafo 4º. No fato do serviço, a responsabilidade é subjetiva. Mas eu não falei, mas guarde isso. Qual é o prazo para você entrar com uma ação quando ocorre fato do produto ou do serviço? Realmente, guarda isso. Prazo prescricional de 5 anos. Então o erro da questão é só em relação ao quê? Ao tipo de responsabilidade civil do dentista. Tá? Que por ele ser profissional liberal, se é fato do serviço, a responsabilidade é o que, senhores? Subjetiva. B. Haverá responsabilidade de Pedro, independentemente de dolo ou culpa. Pô, se é independentemente de dolo ou culpa, é objetivo, então a B já está errado. Diante da constatação do vício do serviço, errado. Não é vício do serviço, é fato, teve um acidente, ela teve um dano, turma, no prazo decadencial de 90 dias. Não, está errado. C. A obrigação de indenizar por parte de Pedro é subjetiva e fica condicionada à comprovação do dolo ou da culpa. Perfeito, turma. Se ele é profissional liberal, fato do serviço, responsabilidade subjetiva, então vai ficar condicionada à comprovação do dolo ou da culpa. A C aqui está certa. D. Inexiste relação no caso em questão, pois há uma relação privada que encerra a obrigação de meio pelo profissional liberal, aplicando-se o Código Civil. Errado, turma. É CDC sim, turma. A gente já viu na aula passada que a relação de consumo é uma relação, senhores, é uma relação especializada. Então é óbvio que aqui tem sim, turma, que aqui tem sim uma responsabilidade dentro do CDC, porque tanto ela se encaixa no conceito de consumidora como ele de fornecedora. Vamos lá, exame 16. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços e produtos estabelecidas pelo Código do Consumidor reconheceu a relação jurídica qualificada pela presença de uma parte vulnerável, devendo ser observados os princípios da boa-fé, lealdade contratual, dignidade da pessoa humana e equidade. A respeito da temática, assinale a afirmativa, senhores. Correta, vamos lá, turma. Ó, letra A. A responsabilidade civil subjetiva dos fabricantes impõe ao consumidor a comprovação da existência de nexo de causalidade que o vincule ao fornecedor, mediante comprovação da culpa, invertendo-se o ônus da prova no que tange ao resultado do dano suportado. Errado. No CDC, como regra, a responsabilidade é objetiva, então não precisa provar a culpa, turma. Veja, só será subjetiva no caso o quê? Do fato do serviço do profissional liberal, artigo 14, parágrafo 4º. Então nada, está errado. B. A responsabilidade civil do fabricante é subjetiva e subsidiária quando o comerciante é identificado e encontrado para responder pelo vício ou fato do produto, cabendo ao segundo responsabilidade civil objetiva. Errado. O fabricante é sempre objetiva e não é subsidiária. A responsabilidade é solidária. E se for por fato do produto, a gente viu que o comerciante, como regra, não responde. Isso estaria certo só o quê? Objetivo e solidário se fosse vício do produto. Tá, turma? Cuidado, hein? A gente vai estudar isso mais aprofundado na próxima aula de CDC. C de casa. A responsabilidade civil objetiva do fabricante somente poderá ser imputada se houver demonstração dos elementos mínimos que comprovem o nexo de causalidade que justifique a ação proposta, ou nos esse do consumidor. Perfeito a C. A responsabilidade é objetiva. Não precisa de dolo e culpa, mas o consumidor tem que mostrar que há nexo causal entre a ação e o resultado que ele o quê? Sofreu o resultado danoso, o acidente de consumo ou o vício do produto ou do serviço. D de dado, turma, vamos ver o erro dela. A inversão do ônus da prova das relações de consumo é questão de ordem pública e de imputação imediata, cabendo ao fabricante a carga probatória frente ao consumidor, em razão da responsabilidade civil objetiva. Errado, turma. Não é automática de aplicação imediata. Para o juiz inverter o ônus da prova, você tem que ir lá no artigo 6º, inciso 8 do CDC. Veja, turma, para o consumidor ter o direito da inversão, tem que ter, turma, tem que ter o quê? Comprovação da verossimilhança do alegado ou, turma, ou da sua o quê?
hipossuficiência. Então não é automática, tem que ter um dos requisitos para que haja a inversão do ônus da prova. Não é automática. Esse é o erro da D. Beleza, turma? Muito bem. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo que será de processo civil. Até lá.